últimas décadas, os carros a combustão vêm perdendo cada vez mais o seu espaço dentro das rodovias, e a população vem se preocupando ainda mais com seus impactos ambientais. Ou será que estão seguindo apenas uma nova moda? Meu nome é Clara Vasconcelos, esse é o SESI News, e hoje a gente vai falar sobre a eletrificação dos veículos. Nos últimos meses, estamos vivenciando a onda crescente da popularização dos carros elétricos no Brasil, uma tecnologia já antes bem popular em países europeus. As causas dessa transição são das mais diversas, e serão sobre elas o nosso primeiro tópico. Is very pleased to welcome the final adoption this morning of a far-reaching reform of our climate legislation. Following last week's votes in the European Parliament, EU member states and the Council have now also voted to approve a broad reform of our EU emissions trading system, which is at the heart of the so-called Fit for 55 package of legislation. This reform sets Europe on a clear path to achieving our 2030 climate target of reducing our greenhouse gas emissions by at least 55%. Carbon pricing and an annual emissions cap ensure that polluters pay and that member states generate revenues which they can invest in the green transition. The legislation adopted this morning extends carbon pricing to new sectors of the economy to support their emissions reductions too. With this reform, member states will now spend 100% of their emissions trading revenues on climate and energy-related projects and the social dimension of the transition. The newly created Social Climate Fund will dedicate 65 billion euros from the EU budget and over 86 billion euros in total to supporting the most vulnerable citizens and small businesses with the green transition. The legislation adopted this morning also includes the new carbon border adjustment mechanism. This will ensure that imported products in the sectors covered will also pay a carbon price. Os carros a combustão são grandes emissores de CO2, sendo responsáveis por 72% das emissões. Desta forma, os carros movidos a bateria vêm sendo grandes colaboradores para mitigar o problema. Na Islândia, medidas vêm sendo aplicadas como Mamalf, um aspirador de CO2 capaz de armazenar e capturar 36 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, ele sendo movido por energia geotérmica abundante no solo do país. Porém, a criação de novas máquinas sem a redução das emissões não será suficiente para solucionar o problema. Muitas pessoas que compram carros elétricos nem sempre têm uma boa intenção. Algumas compram por ser uma nova moda ou uma nova tendência a ser seguida. Com a entrada da montadora chinesa BYD no Brasil e o forte marketing que essa vem trazendo sobre seus veículos elétricos, a população vem aderindo melhor ao uso desses carros. Mas não por ser algo benéfico para o meio ambiente, e sim pelo status que aquele carro traz. Os veículos elétricos demonstram grandes benefícios dentro das grandes cidades. Trabalhadores como Ubers e taxistas vêm adotando o uso desses veículos para fugir dos altos custos dos combustíveis fósseis. Neste trecho, o site Webmotors nos mostra quanto custa para recarregar o seu carro elétrico em casa. Outro motivo para a utilização dos carros elétricos nas cidades é a frenagem regenerativa, um dispositivo eletromecânico que transforma a energia cinética liberada durante a frenagem em energia elétrica, recarregando a bateria do carro. O aplicativo de viagens Uber desenvolveu uma nova função que estimula o uso de carros elétricos, o Uber Green. Segundo o site da própria Uber, os motoristas parceiros do Uber Green ajudam as cidades a transportar mais pessoas em carros elétricos, incluindo veículos elétricos híbridos, híbridos plug-in e elétricos 100% a bateria. Esse novo projeto ajuda os passageiros a acharem motoristas que prezam pelo meio ambiente, alinhando assim os seus interesses pessoais. Apesar de seus inúmeros pontos positivos, o uso dos carros elétricos também apresenta pontos negativos. Alunos do segundo ano de informática da escola Feijão SESI 3 Rios entrevistaram o instrutor especialista em automação industrial, Juan Roberto, que nos contou um pouco das dificuldades do uso dos carros elétricos. Bom, pessoal, então, falando um pouco sobre carros elétricos, né, sobre as suas vantagens e desvantagens, né, a gente tem muito visto aí a mídia, a grande mídia, né, que tentam trazer somente os benefícios de um carro elétrico. Não que ele não tenha somente benefícios ou somente consequências, né? Logicamente, ele tem seus benefícios e também tem suas consequências que cabem
o usuário saber lidar com tamanhas consequências e, logicamente, usufruir de seus benefícios. Quando a gente fala de benefícios do carro elétrico, a gente está falando sobre custo. Então, o custo hoje de um carro elétrico para os seus deslocamentos em ciclo urbano ou em rodovias, é infinitamente menor que um ciclo hoje de um carro a combustão. Além disso, o carro elétrico ele também tem algumas vantagens quando eu falo de um IPVA mais barato. Então, hoje, para eu me deslocar para uma cidade com um carro elétrico como da BYD, por exemplo, eu estou falando de um carregamento completo de R$100 na minha tarifa a mais, de R$70 a R$100 na minha tarifa a mais de energia elétrica. No entanto, eu consigo rodar com esse carro 400 a 500 km de autonomia. Então, eu tenho um deslocamento muito alto. Se eu comparar aí com um ciclo a combustível, eu estou falando de um carro onde eu vou ter que completar um tanque com R$200, R$300 nessa faixa, tá? Então, logicamente, o ciclo de um carro elétrico se torna muito mais vantajoso. No entanto, nós temos uma consequência que nós, como sociedade, devemos pensar sobre esses carros elétricos e o seu aumento gradativo aí na sociedade, que é um dos principais problemas, o descarte das baterias. Sabendo que o carro elétrico ele tem a formação do seu próprio chassi, sendo com baterias, essas baterias possuem vida útil. Em um momento elas precisarão ser descartadas. E onde nós vamos descartar essas baterias? Tendo em vista que a sua reciclagem é muito puxosa, sendo mais vantajosa na produção de uma nova bateria. Então temos algumas pesquisas que estão usando essas baterias para sistemas fotovoltaicos. Pode ser aí um dos grandes artifícios, o sistema off-grid, desligado na rede, e a gente utiliza essas baterias para armazenar a geração da energia solar. Essa é uma saída, mas lembrando sempre que nós teremos um grande aumento de carro elétrico, então consequentemente teremos um grande aumento da necessidade de descarte de baterias. Outra peça importante é o custo na revenda desse carro. Esse carro, nas revendas, eles vão ter um decréscimo muito grande, porque quanto mais tempo passar, maior será a necessidade, ou mais perto estará da troca das suas baterias. Esse também é um ponto a ser observado. Um outro ponto é que o carro elétrico ele é muito vendido com uma energia limpa, lógico, ele não emite poluentes no seu funcionamento. Mas na sua geração de energia, como que essa energia está sendo gerada? Se essa energia for gerada por uma usina que a gente chama de usinas térmicas, que usam combustíveis fósseis, como é um grande número de usinas na Europa, eu estaria aumentando a minha demanda de energia elétrica usando, então, usinas poluentes. Então, eu paro de gastar de um lado, mas eu aumento o consumo de combustíveis fósseis do outro. Então, não se dá para dizer totalmente que é realmente uma energia limpa, tendo em vista que a sua geração de energia elétrica é uma geração que a gente chama de energia suja. Logicamente, se fosse uma energia fotovoltaica, uma energia limpa do meio ambiente, essa geração seria muito melhor. Bom, é isso, queria trazer para vocês aí alguns pontos de benefícios e desvantagens do carro elétrico. É isso, pessoal. Atualmente, o carro elétrico mais barato do mercado brasileiro é o Renault Kwid E-Tech, custando cerca de R$99 mil. Enquanto o carro a combustão mais barato é o Renault Kwid, custando R$45 mil. Sem contar que a venda de carros a combustão usados barateia ainda mais esse mercado, o que não acontece com carros elétricos por se tratarem de uma tecnologia recente. Os carros híbridos possuem ambos os tipos de motor, tanto elétrico quanto a combustão. A principal vantagem de seu uso é o baixo gasto de combustíveis fósseis, pois esse modelo também possui frenagem regenerativa. Seu custo é ainda maior do que os outros modelos. O carro mais barato do Brasil, o Hyundai Ioniq, custa cerca de R$150 mil. Mas afinal, qual o melhor carro para investir em 2025? Veja o que diz o instrutor especialista em automação industrial, João Roberto. Bom, agora como alguma das minhas ideias, isso é uma opinião própria, baseada em algumas experiências, eu vejo hoje que uma pessoa que ela faz um ciclo urbano muito longo, taxistas, Ubers, eu acho que o custo do elétrico seria muito vantajoso para essas pessoas. Até mesmo quem só anda dentro da cidade também é um bom investimento, o carro elétrico por vantagens relacionadas a custo. Para a galera que já trabalha façam viagens longas, então o híbrido eu acho que é uma das melhores vantagens. A combustão eu acho que em algum tempo a gente vai cair em desuso, porque hoje vantagem, falando só monetariamente, o carro híbrido e o carro elétrico está anos-luz à frente do carro. Por hoje é só. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.